Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. O senhor aceita 12.659 na sua conta todo mês? Opa! Boa noite, professor Brás. De onde vai vir essa grana, Matheus Alves? Eu imagino que do bolso do contribuinte, viu? É Uai. o que aconteceu em Patos de Minas hoje. Vereadores aprovam um reajuste de 25% nos próprios salários e passam a ganhar R$ 12.659. A Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou na tarde dessa quinta-feira a revisão dos próprios salários em mais de 25%. E aí foi assim, eu entrei para que eu visito alguns clientes para fechar publicidade para os meus programas, e aí eu entrei para uma reunião. Quando eu saí da reunião, eu tinha aprovado, eu pensei, mas espera aí, eu entrei para essa reunião e aí estavam votando o primeiro turno. Já tinha acontecido o segundo e o salário já tinha sido aprovado. Isso. Mas não votaram para poder escolher o próprio salário? Escolher subir, rapaz. Interessante. Uai, eu tinha falado, o pessoal apelou comigo, mas falei, gente, é assim, né? O pessoal, a piada escancarada. O pessoal tá desconectado da realidade. E assim, o telefone não parou, porque o pessoal queria, o que você acha, o que você acha? Aí eu já falei, bom, para começar, não sou mais vereador, já faz um bom tempo. E não é por isso também que eu vou deixar de fazer minhas críticas, minhas opiniões. Tem uma meia dúzia lá, para não dizer quase 17, tudo emborrado comigo. Mas é isso. Quer dizer, quando você anda na rua, eu que tenho alunos de muita situação assim, às vezes precária, pessoa que tá ali naquela dificuldade danada. Outro dia uma aluna, isso para exemplificar, eu falei assim, olha, eu vou colocar lá o PDF do livro no grupo da turma, que é uma coisa muito comum, né? Surgiu da pandemia, toda turma tem um grupo. De WhatsApp. De WhatsApp. E ela falou assim, professor, olha, você me desculpa, mas desse jeito, eu não vou conseguir acessar, porque lá em casa as coisas estão muito apertadas. Nossa. Meu pai não conseguiu pagar a internet. Eu falei, não, nós vamos dar outro jeito, e ok. Mas só para dizer que quando a gente fala que a situação apertou para muita gente, né, que um tanque de combustível em média, se for do zero até lotar, é quase R$300 de um carro normal, porque se você for para carros maiores, né, tem gente que paga até R$500 de combustível num tanque. É nesse mundo que a gente vê um negócio desse acontecer. E uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se o ouvinte pode participar hoje, né? Mas assim, eu queria muito ouvir o que as pessoas pensam disso. Se eu tô tão errado naquilo que eu tô ponderando, porque tudo é o momento, o ambiente. Talvez se nós estivéssemos aí com situações de saúde resolvida, se o pessoal da zona rural que tá tendo que fazer vaquinha para arrumar estrada e ponte tivesse com tudo ok, se não tivesse uma fila quilométrica de gente esperando cirurgia, se a gente não tivesse até vergonha às vezes de abrir o WhatsApp, e é tanta campanha de um precisando de um tratamento, outro precisando de um remédio, outro precisando de ajuda de uma viagem, o outro precisando de ajuda porque o SUS não cobre a prótese ou porque não sei quem não faz tal coisa. Talvez o cenário fosse outro, eu até entenderia, mas me dói ainda, né, de pensar que esse grupo que está agora eleito é justamente um grupo que se elegeu criticando os vereadores anteriores, fazendo exatamente o oposto. Ou pior, né? Ou pior, porque o pessoal falou, não vou ter assessor. Eu não conheço vereador que tem menos de 3 assessores ali. Eu vou devolver metade do salário. Eu não sei, nenhum vereador até então, posso estar errado, se eu tiver, me perdoe, tá lá mostrando, falando que tá devolvendo a metade. Então assim, a gente vê que na verdade foi tudo, como disse um cidadão hoje, na base da hipocrisia, né? Falou assim, esse pessoal inventou isso aí tudo, ganhou nosso voto e agora tá fazendo pior que os anteriores. E houve muita quebra de expectativa, porque alguns ali foram eleitos numa expectativa monstra. Justamente. Né? Monstra. E de repente é mais do mesmo, e isso tudo é ruim, porque deixa as pessoas, e eu falava isso mais cedo na entrevista com o Guilherme, eu falei, rapaz, é ruim porque deixa as pessoas desesperançadas, desesperançosas, desanimadas, num ano que era importantíssima a participação do cidadão,
votando, entusiasmado, defendendo seus candidatos, né? Eu tenho levado muito essa ideia de que, olha, vamos votar em quem é nosso aqui em Patos, vamos valorizar os candidatos que são nossos, nós perdemos milhões e milhões e milhões e milhões de verbas porque a gente não teve, né, mais candidato estadual e não teve, no caso eleito, nenhum deputado federal, e de repente é isso, né? As pessoas se sentem traídas, se sentem magoadas, se sentem frustradas, e querendo ou não, isso pode, não estou dizendo que dirá, mas isso pode afetar inclusive uma eleição que vai ser em outubro, mas tem gente que rasga título. Tem gente que fala assim, eu prefiro pagar a multa, porque a multa eu acho que ainda não é nem R$5. Uhum. E aí você sabe, poxa, o salário do vereador, ele perdeu o poder de compra? Perdeu, era um salário de 10 mil. Agora, e o cara que ganhava 1.200, 1.300 e que também perdeu o poder de compra? Mas, professor Braz... Fala sério, né? Não, aqui, ó, vamos fazer uma conta rápida e o senhor se recorda o salário antigo? Era 10, acho que era 10.300, 10.500 alguma coisa. Porque agora a gente... eu vou fazer esse cálculo aqui pro ouvinte da Rádio Clube 98, porque o valor agora é 12.659. Então, 12.659, daqui a pouquinho eu observo e vou tentar descobrir aqui através das... 10.109. Menos 10.109. É um aumento de R$2.550. Olha, R$2.550 é o salário que algumas pessoas na cidade recebem. E eles estão recebendo isso de aumento. E existem aqueles que defendem, o vereador tem que ganhar isso mesmo, por conta do trabalho que faz, mas tem mais ali os seus 3 assessores. Então, o que revolta e é de uma hipocrisia muito grande, porque destes vereadores, nós temos um que é da turma nova, que é o Gladstone Gabriel, irmão da vice-prefeita. Nós temos o Mauri da JL, Nivaldo Tavares, Bartolomeu Ferreira, José Carlos da Silva Carlito e o Vicente de Paulo Souza. E esses vereadores que eu estou citando, eles são os parlamentares que são os autores desse projeto de lei, que propõe o reajuste com base na Lei Municipal 7.321, de 23 de maio de 2016. Agora, depende da sanção do prefeito. Sim. Eu subi uma hashtag ali, não sei se já chegou, Veta Falcão. Seria muito interessante, viu? Vou ser bem sincero. E aí, ainda mais nas condições que Patos vive, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura. E eu considero que saúde e infraestrutura em Patos vivem uma crise como nunca antes vista. E, levando em consideração que existe essa intenção da Câmara sair do prédio alugado e vir para o Palácio dos Cristais, isso não anula, professor Braz, que já que vai fazer economia, dá direito de aumentar salário? Não é bem assim. Se é economia para cofre pros cofres públicos... Foi feita essa justificativa, só para eu entender? Não, é só porque a gente tem observado nesses últimos dias que vai ser uma redução de custos, para sair de um prédio alugado para o Palácio dos Cristais. Então, é reduzir custo. Só que os vereadores aumentam o salário. Então, é um custo que, se o senhor for, observe comigo, a gente tem ali o custo com salários e o custo com aluguel. Pode ser que o custo com aluguel ele desça, né? Ele seja um pouquinho mais elevado que com salários, mas não justifica a Câmara anular o custo com aluguel e subir o custo com salário. Entende? O que eu tô tentando afirmar? Não, mas para o ouvinte poder entender. Sua observação é muito pertinente, Matheus, porque nós estamos falando aqui então de uma espécie de compensação que no final das contas anula todo o processo. É isso mesmo. E, assim, a palavra que eu vejo das pessoas que estão mandando mensagem, que estão ligando, que mandaram áudio, é de uma revolta danada, dos vários grupos sociais. Não é para dizer que é só a pessoa, inclusive, que ganha pouco, não. Pessoas que têm uma estrutura social, vamos dizer, confortável, é de uma grande indignação. Porque aquilo que eu bato na tecla desde que eu passei a ter a oportunidade de fazer os comentários que faço,
é que eu não vejo de fato a Câmara enquanto equipe, enquanto conjunto, assumir nenhuma causa que seja uma grande causa. Eu tinha comentado lá do laticínios Porto Alegre, não movimentou. Tínhamos falado lá da questão do IPTU, não se movimentaram. Um ou outro mandou, quero fazer aqui, né? O Cabatista mandou, me parece que o Zé Luiz mandou, mas foi uma questão lá protocolar e não virou nada. Ao mesmo tempo, eu percebo que questões, por exemplo, para priorizar de uma forma aí, intensa, resolver as soluções das estradas rurais. Não vi também nenhum movimento grande nessa direção. E fiz até um comentário que, né, me desculpe aí se for o fato, né? Como é que a Comissão de Saúde, se é que está mesmo na mão do Gladstone, como é que ele tem condições de cobrar, sendo que a própria irmã é vice-prefeita? Se eu tiver errado, não confirmei, talvez mudou lá a comissão, mas então, até como vereador ele já está tolhido, como vereador ele já fica ali de mão amarrada. Você acha que o cara vai peitar a irmã? Ou seja, a gente vai vendo que as questões elas são assim, cada vereador está lutando no seu feudo, cada vereador está lá lutando para manter o seu eleitorado e aumentar um pouquinho mais, mas as grandes causas da cidade, essas grandes causas de poder falar assim, não, nós estamos fazendo um movimento em prol de alguma coisa efetiva, a gente não vê, sabe? Devolver X recurso no final do ano porque não gastou, isso não é ação conjunta. Eu tô falando ação conjunta que realmente reverbere na vida das pessoas. Eu me lembro de quando estava na Câmara, e a Câmara teve um papel principal e fundamental na aprovação dos projetos para construir aqui em Patos quase 4.000 casas populares. Pode-se dizer o que quiser daquele grupo, mas o pessoal estudou, nós corremos atrás, nós fazíamos a análise daquilo que era possível fazer, e ou seja, havia uma sinergia. E o que a gente percebe nesse momento é que é uma galera que atira para todo lado. E nesse caso, né, a gente vê aí que pelo menos 10 vereadores ou 11, depois você me confirma, conseguiram agir em conjunto e ampliaram aí os seus salários. O que me revolta é... E teve falta hoje não, né? Não. Foram pouquíssimas vezes que e aí o senhor vai saber me explicar melhor a respeito, votou em primeiro turno. E aí a antecipar a reunião de votação do segundo turno para a mesma reunião no mesmo dia do primeiro turno. Chama quebra de interstício. Então, essa quebra de interstício, ela é permitida em lei? É permitida em lei. Engraçado. Mas em que casos? Porque esse caso não é um caso extraordinário. Não, mas aí é que tá. Ela não tem dentro do regimento interno, e parece que esse regimento já foi mexido de novo. O vereador, eu na verdade, eu acreditava que alguém ia pegar a vista desse projeto. Eu falei isso hoje de manhã. Eu falei, olha, falei pro Guilherme, Guilherme, olha, 3 coisas podem acontecer aí, né? Então você pode ter a aprovação do projeto como um todo, se quebrar os interstícios. Você pode ter a aprovação em primeiro turno e ele vai ter que ser votado lá na frente. Ou você pode ter justamente essa questão aonde você quebra o interstício e tudo é aprovado de uma vez. E aí a gente fica diante dessa situação que foi muito rápida e é aquele espírito seguinte, se é para machucar, machuca de uma vez, vai ser polêmica por 4, 5 dias, uma semana e depois o povo esquece. Como é o caso, e aí eu preciso falar isso que eu falei isso hoje de manhã, o aumento da Pássaro Branco, que a cobrança morreu. Pois é, não ia melhorar as linhas, aumentar ônibus, fazer um monte de coisa. E aí a gente pergunta e conversa com as pessoas que andam de ônibus de forma cotidiana. Não melhorou. E eles não sentiram a melhora. Você, por exemplo, que sempre utiliza o transporte público. Fim de semana continua de 2 em 2 horas. Aí eu falo de novo, cara. Cadê o Ministério Público? Nada sobre aumento de salário. Paracatu. Nada de movimento de salário, ok? Isso aí não tem o que o Ministério Público mexer. Embora tenha Ministério Público até mexa. Mas aí não vou entrar na questão, porque eu sempre fui um cara que acho que o Legislativo ele tem que ter a sua autonomia, seja para bom ou para ruim, e pagar o preço na urna daquilo que o povo não gosta. Nunca gostei de intervenção abusiva do Ministério Público. Mas nesse caso... Às vezes ela é necessária. Não, mas aí é que tá. Mas nesse caso específico da Pássaro Branco, olha que interessante. Houve uma justificativa, houve um comprometimento,
mas não houve efetivação. E aí, professor Braz, olha que negócio. Diferente de outros municípios, Patos entrega para Pássaro Branco a passagem do transporte escolar integral ali, porque agora, antes o cartão era mais barato e o dinheiro era mais caro, só que agora e é um projeto já, eu imagino que ele já tenha, Pedro Lucas, então deve ter mais de 8 anos que a prefeitura paga o vale transporte, né? E se não me engano, ele é de 2014 esse projeto. Então já tem um tempinho maior, então. E aí, o professor Braz, o que é interessante de avaliar é que outras cidades, geralmente é 50%, às vezes 70%, é uma porcentagem, não no 100% como é Patos. E aí, a empresa de transporte tem esse aporte financeiro a mais. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas observe. Sim. A gente tem a quantidade de alunos, todos os alunos que forem até a Pássaro Branco e solicitar o cartão do Vale Transporte vão receber. Independentemente se for escola pública, particular, faculdade, estuda, recebe esse cartão. E aí é cobrado o valor de R$4. Vamos imaginar que o estudante vai utilizar 2 vezes, né? Então é R$8. E se a gente for multiplicar e fazer conta, é muito dinheiro que a prefeitura repassa para a aviação Pássaro Branco. Sim. Que, aí observe, prometeu melhorias e que poderiam ter sido feitas, já que a prefeitura, a partir do momento que fez o repasse, 1 mês depois, o cartão foi imediato. O valor da passagem era R$4. Então, observe uma empresa de transporte de uma outra cidade que não tem esse projeto do transporte escolar, do Vale Transporte, que a prefeitura paga 100%, e olha Patos de Minas. Está sendo muito rentável para Pássaro Branco trabalhar na cidade. Horários reduzidos, a prefeitura paga um valor. A pandemia só acabou para alguns, né, Matheus? Para alguns, porque para outros não. Horários reduzidos, quantidade de ônibus. A gente observa que tem. Aí aqui vamos fazer, vamos ser sinceros, a empresa contratou mais motoristas, porque você observa, quem veste camisa azul, motorista velho de casa. Quem veste camisa branca, motorista novo. E aí eu vi muitos ônibus na rua e no letreiro estava em treinamento. Então, houve quem a contratação. Sabe vem agora, né? Eu, sinceramente, duvido, professor. Eu espero que venha pelo seguinte. Eu duvido. Eu espero, porque é o seguinte, esperar em ponto é difícil demais. Sabe, ter que esperar o transporte público é danado, é difícil. O ônibus é cheio, não é simples. É um momento ali que não dá para você produzir nada dentro do ônibus, porque é um ambiente complexo. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, o cidadão, ele tá no fio da navalha, sabe? É tipo, a pessoa, ela ganha o mesmo tanto e cada vez ela consegue comprar menos. Ela tem ali o seu valor, o seu recurso, e cada vez mais tá difícil pagar um talão. Aliás, hoje até, né, finalmente tiraram a tal da bandeira vermelha. Finalmente, né? Quando que a loucura, chuva né? para e aí quando outra hipocrisia, professor Braz. As chuvas, pelo menos na nossa região, amenizarem muito. Sim. E quantas comportas a gente viu, Três Marias e Nova Ponte? Quantos vídeos e fotos a gente viu da quantidade, do nível de água desses reservatórios que estava baixo? E quantas imagens e vídeos a gente viu de comportas abertas? Aí agora, quando a chuva para, é que o governo começa, aí o governo volta atrás e extingue aí a bandeira de escassez hídrica. Mas quando para de chover, para inventar a desculpa de que daqui a pouco tem que colocar de novo, porque não está chovendo. Olha, eu vou te contar, se tem alguém que ganhou muito nesse período de toda a pandemia e escassez de tudo, os governos, indiferente de qualquer bandeira, eles arrecadaram muito. E arrecadaram bastante por causa de um negócio terrível que chama inflação. Porque aquilo que ele arrecadava, por exemplo, referente, sei lá, ao arroz de R$30, quando ele chega a 45, ele está arrecadando sobre 45. Quando sobe o combustível da forma que sobe, ele diminuiu a alíquota. Mas como o valor sobe a mais, um zera o outro. Exatamente. São coisas que nem todas as pessoas compreendem, mas basicamente dizer o seguinte: o ganho do governo não reduziu.
E a gente não percebe, Matheus, de um modo geral, vamos dizer assim, as funções públicas melhorando de qualidade. O governo arrecada mais, tem mais recursos e você não vê o serviço público com uma qualidade maior e melhor. Vide aqui o Hospital Regional. Eu estava vendo, por exemplo, a CEMIG, ela se tornou uma das empresas de maior valor na Bolsa, porque ela pagou uma fortuna para os acionistas. E é incapaz de colocar energia boa para os nossos produtores aqui da região. Sabe, é uma incoerência. Ou fornecer uma tensão mais alta, né? Como é o caso da Porto Alegre. Exato. Agora você pensa, o cara que investiu na CEMIG, ele vai ganhar uma fortuna e ela, ao invés de oferir o investimento no cidadão que precisa, no empresário que precisa, nos agroprodutores que nós precisamos... Na agroindústria. Né, na agroindústria, ela preferiu dar esse dinheiro para os acionistas. Porque a lógica do mercado é a lógica do inverso. Aconteceu a mesma coisa com a Copasa. A Copasa disse o seguinte: olha, porque tivemos pandemia, a gente não conseguiu fazer as obras. Então, a gente economizou X milhões. Tipo, era para gastar 600 milhões, ela não conseguiu gastar nem 300. Como ela deixou de investir, as ações subiram e os dividendos, que são os lucros, foram muito maiores para as pessoas que tinham comprado as ações da Copasa. Qual que é a lógica disso? É a lógica do inverso. Uma empresa, ao deixar de prestar o serviço para o cidadão, para a empresa, para a indústria, para o agronegócio, ele beneficia o cara que faz a especulação e aquele que precisava do serviço lá na ponta tem que urrar comprando o gerador e pagar energia à base de óleo diesel. Então, esse é o Brasil de hoje, é um negócio complicado. E aí nós observamos, por exemplo, né, que ninguém sabe quanto que o governo de Minas tem em caixa. Foi colocado sob sigilo. Nem a Assembleia de Minas conseguiu saber quantos são os recursos depositados hoje no governo de Minas Gerais. Quer dizer, a quem interessa esconder quanto um dinheiro que é público está, vamos dizer lá, dentro das contas do governo. Porque qual é o argumento? Não temos dinheiro para aumentar os salários. Mas vocês não prometeram? Prometeram, mas não vamos pagar mais. Ah, mas vocês não prometeram fazer tais obras? Não, mas as obras quem escolhe é a Vale, porque ela está pagando a multa, mas é também ela que escolhe aonde que ela vai gastar o dinheiro da multa. Então, quer dizer, é um negócio de louco, cara. Tirando esse recurso que veio para os municípios e que cada prefeito gastou da forma que quis, e eu digo assim, com responsabilidade, porque a lei já prevê em que ele pode gastar, no caso de obras, né, ligadas à Vale, como por exemplo, vamos pedir a Vale para fazer uma obra aqui que preste da estrada que nos leva até Presidente, Lagamar e etc. Ela que vai avaliar para saber se a obra realmente é importante, para ver se ela vai pagar o recurso. Sabe, é um negócio que é difícil até acreditar que isso é verdade. Quando eu li mais de um lugar, eu falei, cara, deve ser fake news um negócio desse. Mas é isso que tá lá, e é isso mesmo. Esse recurso da Vale, professor Braz, eu fico temeroso, sabe? E não que eu esteja sendo pessimista demais, porque quando anunciaram e fizeram uma festa com a duplicação da 365, eu duvidei e continuo duvidando e vou duvidar que isso possa acontecer no futuro, porque duplicação da 365, o senhor pode falar seu posicionamento, mas eu duvido que isso aconteça. A não ser que tenhamos lideranças políticas fortes, seja na Assembleia, bem como na Câmara dos Deputados, para mobilizar para duplicar, em prol da duplicação da 365. Aí eu fico muito temeroso e se a prefeitura não divulgar isso, não, o dinheiro está na conta, aí sim, aí eu acalmo. Mas enquanto esse dinheiro não está na conta, eu imagino em uma situação hipotética em que Zema perca o governo, ai. Olha, será que vem? A questão é a seguinte, no caso da 365, aquele dia nós conversamos com o Fabiano. Isso. E ele tá completamente, né, como dizer, ele não passa frio, ele tá coberto de razão. Quer dizer, o governo de Minas pediu licença de um trecho de uma das rodovias mais importantes do Brasil, inclusive aquilo é ilegal. Aí o governo cedeu para Minas Gerais, para que Minas Gerais pudesse então
fazer um leilão e colocasse ali pedágios. Isso não faz o menor sentido, Matheus. Porque se Minas não tem intenção dela própria, com seu recurso próprio, fazer, no caso que nem é duplicação, o projeto prevê o quê? Os pontos de pedágio, a duplicação só iria até a usina de Miranda, e aí você teria alguns lugares com terceira faixa, e é só. Mas esses alguns lugares com terceira faixa já existe. É o que eu tô te falando, e é só. Então, você estaria dando para uma concessionária uma mina de ouro, e veja, no contrato, ela não tem uma data para começar a fazer as melhorias. Qual é a justificativa? Ela tem que ter recurso, ela tem que arrecadar primeiro, para depois ela começar as obras. Esse princípio está errado. Quando o pessoal faz um consórcio, e é um consórcio realmente de pessoas que têm estrutura financeira, ele sabe que aquela primeira parte da obra, ela tem que ser sustentada pelo próprio capital da empresa. É por isso que não é qualquer empresa que pega a obra pública, porque a primeira parte do projeto, ela banca do bolso. Foi o Deus nos acuda aqui na Estrada da Serrinha, acompanhei de perto, porque foi uma verba que nós conseguimos na época. Estrada da Serrinha e Sumaré, né? Estrada da Serrinha e Sumaré. A da Serrinha foi concluída. E Sumaré não. Então, aí outra coisa que aí me revolta muito, porque, e aí, para o ouvinte poder saber do que a gente está falando, o assunto principal é esse aumento do salário dos vereadores, mas é porque para você entender a condição em que se encontra a nossa região. Por isso que eu disse que saúde e infraestrutura passa por uma crise como nunca antes vista na nossa região do Alto Paranaíba. Porque antes a gente era acostumado. Nossa, da obra lá fazendo o trevo da Pipoca, e aí prolongamento da Fátima Porto, nossa, quando fizeram JK, Marabá. Então, Brás, se você observar, Patos e a região do Alto Paraná se acostumou com grandes obras. Se acostumou. Então, e agora a gente passa por um período de reforma de posto de saúde. Você sabe o que acontece? E aí, só para concluir, e aí a gente tem, e eu tenho observado isso, à noite, você que está me ouvindo, passa ali pela Fátima Porto, pela Avenida Paranaíba, vai lá no Ipanema, onde tem a iluminação de LED, na Avenida Vereador José Soares de Araújo. A gente tem ali na região do bairro Jardim Califórnia, a iluminação de LED, ela foi realizada, até a Avenida Paracatu também. Eles não sabem onde enfiar tanto dinheiro que foi arrecadado daquele negócio, porque a conta não tem onde caber mais zero. Aí, não tem onde caber mais zero naquela conta da CEMIG. Consigo entender, professor Brás, por que a manutenção desses postos da iluminação pública onde foi colocado LED ainda não foi trocado. A gente tem ali próximo ao fórum, e aí fizeram um vídeo, postaram no Instagram, marcaram o prefeito, marcaram todo mundo, que estava parecendo uma balada. E é assim ali na Fátima Porto, em alguns pontos. Eu não estou dizendo a avenida toda, mas são muitos locais em que a iluminação pública de LED, ela fica só piscando e ela não ilumina de fato. Sim. E uma realidade minha, do meu bairro, a avenida, onde tem luz de LED na avenida, está apagado porque queimou. E toda vez que dá um pico de energia, queima uma. Dá um pico de energia na cidade, queima uma. Naquele dia, na sexta-feira passada, enquanto a gente estava aqui reunido e acontecia aquele bate-papo, aquela entrevista, e deu aquele pico de energia, até a Luciana estava aqui no estúdio também, que foi o momento exato, parece que lá molhou o palco do Zé Ramalho, do show do Zé Ramalho, aquele pico de energia queimou mais algumas lâmpadas. Então, eu gostaria, já que a responsabilidade foi passada para a prefeitura, que tivesse uma equipe exclusiva para isso, reparos 24 horas desse tipo de iluminação. Mas não existe. E aí, a Câmara dos Vereadores, ela parece que pegou a via da polêmica e não quer sair, não quer dar seta, não quer sair dessa via, quer continuar na via da polêmica, porque desde janeiro de 2021, primeiro o Vitor Porto com aquele escândalo do Gabinete 24, depois veio Marquinhos das Bananas, aí Lázaro Borges, e aí comissão de... E aí, uma outra crítica que eu quero fazer. Eu acessei o site da Câmara, que a gente estava com dúvida para saber quem era o presidente da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, e as informações no site da Câmara estão muito desencontradas. Nome, Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, sigla CSPBES.
Tipo, comissão permanente, data de criação 27/1/2022, data de extinção 31/12/2022. Comissão ativa, sim. E aí, nome da comissão tem o nome, tem os dados, tem se a comissão está ativa, se ela é uma comissão permanente, a data de criação, unidade deliberativa, data de expedição, enfim. Mas não tem o nome do presidente, não tem nome do secretário, não tem nada. E essa informação, ela não está no site da Câmara. E aí? O último que eu sei que assumiu a Comissão de Saúde era o vereador Gladstone, porque a gente repercutiu aqui no De Tudo Um Pouco, e aí até na época conversávamos muito com o Isaías para ele repercutir, e aí o Gladstone ficava, o Gladstone depois entrava em contato e a gente repercutia, mas eu não tô vendo movimentação, eu não vejo movimentação e sabe, e essa movimentação de hoje da Câmara é o retrato da hipocrisia. Em uma semana, para fazer bonito, aprovam que cada vereador escolhe seu próprio salário e depois na outra aprova o aumento salarial. Não, mas é dessa forma. Então é revoltante, professor Braz. O ouvinte pode participar conosco aqui E na época eu fiz esse comentário e falei, bom, vai mexer, mas já não sabe se é para cima ou se é para baixo, né? O seguinte, eu tenho a participação do ouvinte aqui no nosso WhatsApp, 38181798, o ouvinte pode ligar, participar, fique à vontade, viu? Eu tenho aqui a participação do Cristiano da Prefeitura. UFO também, só acredito vendo. E uma nova ponte sobre o Rio Paranaíba, pois a do Arco se mostrou um ponto vulnerável. Muito, muito bem lembrado, Cristiano. Aí, professor Braz, por que os 17 vereadores não embarcam no ônibus todo mundo junto, ao invés de aumentar salário, vai todo mundo junto para a porta do Ministério da Infraestrutura? E aí é beirar o ridículo? Não. Todo mundo com as plaquinhas. Somos de Patos de Minas e precisamos de socorro. Mas socorro no que sentido? De obras para nossa cidade. Sim. Será que os 17 vereadores embarcarem rumo a Brasília, ao invés de se preocupar com o aumento de salário, e embarcar rumo a Brasília para solicitar um cuidado maior por Patos, isso não funcionaria, não? Olha, nós temos que lembrar o seguinte, e aí eu concordo com você plenamente. Mesmo uma ação que pareça ridícula ou que pareça inócua, ela pelo menos aponta que alguém está caminhando numa determinada direção. Você coloca, por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos aqui um grande congresso das câmaras municipais regionais, justamente para cobrar na época do governador, para cobrar das pessoas que estavam no governo à época, verbas que estavam retidas na área da saúde, por exemplo. Nós tínhamos aí aquela busca constante de forçar e mostrar que o legislativo estava atuando para ajudar o município naquilo que fosse importante, que fosse relevante, que fizesse a diferença, e isso demanda uma certa capacidade de interlocução, ou seja, você tem que ser capaz de conversar, convencer e mostrar que, vamos todo mundo junto nessa direção, independente da questão ideológica. A pessoa é vereador em Patos de Minas, ele não está aqui para defender A ou B, ele está aqui para defender o cidadão patense. A ideologia a nível municipal é irrelevante também, né? Se o seu objetivo não for só ser reeleito. Ele grita para aquele público, ele faz tudo para aquele público, ele quer ter relevância naquele público, mas depois, né, a pessoa, na verdade, vê que aquilo é tudo uma grande montagem, que aquilo é artificial, que aquilo não funciona, né? É esse efeito Gabriel Monteiro que você está vendo aí. A pessoa prega um negócio e tal, e eu sou melhor que todo mundo, eu sou o mundo das virtudes, mas aí na hora que você puxa a cortina, o cara tá lá com HD criptografado, porque ele tem relação com pessoa de menor. Sabe, o que eu tô dizendo muito bem lembrado, é que nós temos que ter, e é preferível ter, e aqui eu vou fazer uma justiça a algumas pessoas, inclusive ao próprio Marquinhos, que 15 dias antes de morrer me ligou de forma demorada, e uma das coisas que ele me disse, ele dizia assim: ô Braz, uma das coisas que mais me doía na Câmara, indiferente da questão do caso da polêmica, é que o pessoal me tratava lá como lixo. Eles me consideravam uma pessoa que não tinha direito à fala, que eu não tinha condições de discutir um projeto. Então eu era sempre aquele cara do canto, do lado, deixado. E eu sei que isso é verdade, porque outras pessoas também comprovaram isso em relação a esse comentário. Para dizer o seguinte, que às vezes o que faz a diferença do vereador não é o diploma que ele tem,
O que faz a diferença do vereador não é quantos cursos ele tem. O que faz a diferença do vereador é se ele está disposto a fazer aquilo que é o papel dele. Por exemplo, eu acho muito complexo pensar que você não tem nenhum vereador de oposição ali. Nenhum vereador de oposição. Ah, Braz, porque você perdeu o prefeito? Eu falei, não. Todo governo minimamente coerente, ele tem que ter alguém de oposição, ele tem que ter alguém que faça o confronto. A gente nunca teve um discurso, nunca aconteceu um discurso dentro da Câmara de confronto ao atual governo. Isso, e aí, geralmente, quando é oposição, a mídia divulga. Aí é algo polêmico. Eu me recordo muito bem da época que eram tomadas algumas decisões, até mesmo do governo Zé Eustáquio, que o senhor se posicionava, o Valtinho, até o próprio Isaías. Eu me recordo disso, aí é claro, eu fiquei 2018 até 2019 acompanhando isso de perto, né? Mas eu me recordo das polêmicas. E aí tinha oposição. Hoje, eu até hoje não vi nada. Eu vi algumas vezes que, por exemplo, o Cabo Batista mandou para a prefeitura não é ofício. É ofício que o termo específico? Enfim, solicitando algumas coisas. Ou ele fez ofício ou fez indicação, né? Não, então é ofício. Solicitando algumas situações. Teve do Daniel. O Daniel solicitando informação por conta do rateio do Fundeb. Mas, a prefeitura demorou, Demorou, respondeu o Daniel. E foi até hoje o que eu matei aqui, isso. Sim. E aí... vereador midiático, por exemplo, o Vitor Porto, que vai num lugar e outro filme e tal, fala, tô aqui fiscalizando e tal, cobrando da prefeitura, mas... Sabe, oposição, e aí hoje eu entendo algumas posturas no passado, tudo que você faz e você entra na política e meio que você tem um favor recebido, você tá amarrado, você tá lascado. Porque aí você fica preso no compromisso do que você ganhou. Seja cargo, seja o que for. E ali, se você pegar o histórico, né, um pouco anterior, você vai ver que mesmo a base era uma base que pegava pesado. Eu fui vereador juntamente com o Lindomar Tavares. Nós enfrentamos lá questões pesadíssimas. Nós enfrentamos naquela época questões ligadas a processos, nós enfrentamos questões ligadas à cassação, nós enfrentamos questões ligadas à promotoria, que todo dia era um problema diferente, né? Dava um espirro na Câmara, vinha lá um processo da promotoria, e nós enfrentamos com muita altivez. Eu falo porque eu e o Lindomar, a gente tinha uma convivência muito boa, né? Éramos amigos de ir no gabinete um do outro, conversar, reunir os grupos de vereadores, falar assim, o Chico Franchiani, vou citar porque isso não é segredo para ninguém, ele tinha lá pavor do Pedro Lucas. Quando o Chico ia falar do Pedro, aquilo chegava a tremer as estruturas. Mas quando você tinha um grande projeto, como por exemplo, nós temos que regulamentar e regularizar a transferência desse recurso da conta pública da CEMIG para a prefeitura, e é isso. Era tranquilo. O projeto, antes, às vezes, de sair da prefeitura, ele era corrigido na Câmara, ou ele vinha para a Câmara, a gente via os erros, corrigia, devolvia para a prefeitura refazia todo aquele projeto, mandava para nós, era aprovado à unanimidade. E se você pegar o histórico, mesmo o prefeito na época, que era o Pedro Lucas, muito polêmico, você vai ver que ele teve pouquíssimos projetos rejeitados. Talvez ele tenha tido, durante a legislatura toda dos 4 anos, ele tenha tido um projeto rejeitado. Por quê? Porque havia diálogo. Não era submissão. Na hora que tinha um projeto pesado, o Pedro chamava no gabinete, sentávamos lá, não os 17, que o Bosquinho não caía, mas ia lá praticamente todos os vereadores, e ali discutia, e naquele momento o Chico era respeitoso com ele, vereadores que eram contrários eram respeitosos, ele dizia que tudo bem, brincavam com aquilo que ele tinha falado lá no dia anterior, mas você saía de dentro do gabinete com projetos que iriam ser relevantes. Não foi simples trazer 4.000 casas populares para Patos, não. Foi complicado. Houve uma parceria da Câmara e houve uma parceria junto com a Prefeitura. Inclusive nessas questões, junto com a Caixa Econômica e junto com o desenvolvimento social. E a Câmara se tornou parceira do desenvolvimento social, inclusive para ajudar a orientar as pessoas na hora de preencher a ficha, de fazer o cadastro. Nós fazíamos cursos de formação dentro da Câmara Municipal, orientando as entidades como que elas poderiam
conseguir ter acesso a recursos que elas tinham direito. Porque às vezes você colocava subvenção para uma entidade e ela não conseguia fazer o plano de trabalho para pegar aquele recurso. É dessas questões que nós estamos falando aqui. Ou seja, por mais que você tenha ideologia diferente, que você seja de partido diferente, ou que você tenha questões pendentes lá com o executivo, né? E agora, nesse momento, o Zé Eustáquio é pré-candidato a deputado federal e acho que ele está no caminho certo, ele fez uma boa escolha, eu também sou. E aí, qual que é o problema? E já enfrentamos cada situação pesada, já. Mas aí a gente sabia o que era uma coisa e o que era outra coisa. É importante saber dosar. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o cargo que a pessoa ocupa. Quando um vereador faz uma oposição ou quando ele faz uma crítica, se ele faz a coisa embasada, ele não está fazendo a pessoa, ele está fazendo a situação dentro de uma questão de governo. Cada vereador é eleito para defender os interesses da comunidade. Quando nós pensamos aí em 3 poderes estabelecidos, o município não tem 3 poderes, o município tem 2 poderes. Ele tem um executivo encabeçado pelo prefeito e ele tem um legislativo encabeçado pelo presidente da Câmara. Agora, se um é subserviente ao outro, a razão de ser quebrou, a razão de ser deixou de ser. Por quê? Porque ele passa a ser não mais alguém que vai confrontar aquele que está à frente do poder. Ele vai ser alguém que é conivente com aquele que está no poder. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então, quando a gente vê aqui as pessoas mandando mensagens, as pessoas mandando aqui os seus desabafos. Eu tenho aqui também no WhatsApp da rádio, a gente percebe como que está desconexo. E agora, segundo a reportagem que eu li aqui no nosso portal, a lei vai à sanção do prefeito Falcão. Cara, alguém duvida que ele vai sancionar? Sabe? Alguém duvida? A Câmara está muito favorável a ele para ele fazer inimizade. Alguém duvida? Professor Braz, eu recebi ligação aqui do ouvinte, ele pediu para não ser identificado, mas ele pergunta que ele tem uma dúvida a respeito do terreno que construiu o bairro Jardim Quebec. A aprovação para construir aquele bairro na época passou pela Câmara, ou foi autônomo por parte da Prefeitura? O senhor se recorda? Não, me recordo perfeitamente. O que aconteceu? A primeira proposta do bairro Quebec é que ele não fosse naquele local. É o que fosse na escola agrícola? Ali próximo? Exato. Aí o que acontece? Houve uma mobilização à época e aquele terreno não passou. Era um terreno depois da rodovia. Você chegava no trevo da escola agrícola, em frente ao trevo. Na subestação ali. Exato. O terreno seria lá. O que aconteceu? Nós fomos pegos pelo tempo. Porque o recurso que é público, principalmente de um volume desse tamanho, ele não fica na conta para sempre. E aí, quando nós éramos minoria na época, tá? E aí nós perdemos. Nós perdemos na votação. A Câmara votou para não aceitar esse projeto. Esse que era o do terreno do lado de lá. Sei. No que nós perdemos o lado de lá, o único terreno que cabia todas as casas e que estava dentro do orçamento da Caixa Econômica Federal era o terreno do Quebec. E aí foi uma questão de risco. Qual que era o risco? Se nós aguardássemos algum outro terreno em condições que tivesse o mesmo tamanho e as possibilidades, o recurso poderia retornar para Brasília. Porque o que acontece na verdade? Esse recurso ele estava vinculado com o que seria depois o chamado pisolato, que é a construtora. Porque vinha uma fase depois da outra, mas não vem fase 2 se não tiver a fase 1 completa. Então, na iminência de perder todo esse recurso, de perder quase 4 mil casas que seriam casas acessíveis, casas que o pessoal chama de casas populares, a última opção, de fato, foi a questão do bairro Quebec. Mas já havia, questionamento da questão de ter uma ET do lado. Isso foi colocado, me lembro bem, porém foi uma escolha daquele jeito. Ou perdia tudo, ou começava a construção no bairro Quebec. Infelizmente, tem esses problemas, mas é o que aconteceu. Perfeitamente. Muito bem, aqui na linha está o Fernando. Fernando, boa noite. Boa noite. O professor Braz está na escuta. Fique à vontade para comentar conosco o assunto. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos os ouvintes. Ô, Braz, assim, quer dizer, essa polêmica que nem vem desde da administração do Pedro Lucas,
eu tenho, a gente vem acompanhando, a gente é conhecido aí quando você era vereador. E quando o prefeito teve aquela polêmica da saída da administração, voltar para dentro da cidade, não pôde e tal, ele já tinha na cabeça, no início do governo dele, que fazer o perímetro urbano depois da ETA, depois da escola agrícola, e que ele faria a casa do mar. Quer dizer, foi no início do prefeito, do governo dele. Quer dizer, se eu estiver errado, me corrija. Quando ele questionou a construção das casas do Quebec, por razão de não aprovar, mas tinha outros lugares. A ETA, o tratamento de esgoto, estaria no lugar. Então, se for aprovado pelo prefeito, pelos vereadores, hoje estamos respondendo antes não ter feito, porque hoje tudo consta que foi feito no lugar proibido. E a lei já existia, de federal, não sei quantos anos, que 1.500 metros perto da tratamento não poderia construir. E aqui as casas estavam a 150 metros. E aí? Não, mas é justamente isso, Fernando. Você não está errado, não. Eu só quero fazer lembrança que antes daquele terreno que é o Quebec, havia um projeto de uma construtora de Uberlândia, construtora gigantesca, que veio a Patos, tinha um negócio, no caso, né, não era já, eu acho que chama incorporadora, se eu não estiver enganado. Ela já tinha condição e autorização para construir no terreno depois da rodovia, que é depois do Sebastião Amorim, e ela queria que essas casas populares fossem feitas do lado de lá. Qual que foi a polêmica? Em Patos tem uma teoria que você não atravessa a rodovia. É um negócio impressionante, é a mesma polêmica que não atravessa o rio. Então o pessoal não atravessa a rodovia, não atravessa o rio. Dia que chegar nos dois, acabou. Aí, o que acontece? Nós entramos com esse terreno e não passou, nós perdemos. Esse terreno, primeiro que foi proposto, era esse de lá. Quando nós perdemos, que não teve... Ele tinha 6 pontos depois do tal, hein? Não, você está confundindo esse terreno com a questão da UFO. Porque quem aprovou o terreno no final não era nem a prefeitura, era a Caixa Econômica Federal, porque ela que distribuiu o recurso. Mesmo com a aprovação dos vereadores, você tinha que ter aprovação na época da gerência regional de Uberlândia. Era aqui apinhado de engenheiro na época para fazer essa questão. Por isso que eu estou dizendo que foi uma questão mais política do que necessariamente de estrutura. Porque do ponto de vista da estrutura, podia muito bem ter sido feito lá por cima de Sebastião Amorim. Tranquilamente. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Não sei se você se lembra dessa questão. Sim, professor. Eu, na pobreza do conhecimento que eu tenho, certo? Simplesmente eu acompanho os vereadores, prefeitos. Não estou aqui questionando nenhuma administração de nenhum, nem como o José Eustáquio, nem o Pedro Lucas, né? Das administrações anteriores, como vereadores. Sou seu amigo, conheço Chico Franquiano e quase todos os vereadores até atualmente como passado. Mas vamos aí numa polêmica aí que da discussão que nós está tendo agora. Eu estou discutindo já tem desde quando começou o programa. Então, quer dizer, nós estamos tendo no município, vou falar só do município, não vou falar nem estadual e nem federal, de aprovações politicamente para favorecer a área B e tal, e não pensando na população patense. Por quê? Simplesmente quantas coisas deixam de ser aprovadas porque não são, sei lá. Não, pode falar, porque não são do interesse de um determinado grupo. Nós ganhamos uma ponte completa, nova, mais a Avenida Joaquim Fubá. Isso revolta. Ganhamos. Eu vou chegar lá. Ganhamos. E o pessoal não aceitou. O Ministério Público travou. Não aprovou, o Pedro Lucas não aprovou, o Zé Eustáquio não aprovou, vereadores não aprovaram. Hoje o Falcão assinou lá, perímetro urbano de lá da ponte. E ainda estão brigando algumas pessoas que têm ser beneficiadas com isso, que não fazer a ponte ao lado do Arco. Eu tenho, sim, que quase certeza, se nós fazermos uma pesquisa, mais de 20 mil pessoas que passam no Arco da Ponte aprovaria a ponte. Ou mais.
Agora nós vamos ver se aquele empresário que estava, aquela ponte de graça, várias, 30 hectares de gestão lá do outro lado para o município, se vão fazer. Vamos ver se vão trazer eles de volta para fazer o que eles estavam prometendo naquela época lá. Há 4 anos atrás, seria 25 milhões de uma ponte pronta. Hoje dobrou esse custo, verdade essa. E aí a gente tem que observar também se esse empresário fez investimento em algum outro local do país. Ele não ficou 5 anos esperando o Patos. Porque eu duvido muito, porque o empresário quer fazer o dinheiro render, né? Então, mas eu conheço bem da causa, que eu trabalhei, eu fiz plano diretor, acompanhei plano diretor, juntamente com todo o pessoal da Baixadinha, Alagoas. Era interesse do pessoal, Alagoas, Baixadinha, todo mundo da região oeste. Todo mundo. Só que beneficiaria a metade da população patense, né? Quantas mil pessoas é beneficiado com o arco ali? Ou seja, quando agora nas enchentes de janeiro, quantas mil pessoas foram prejudicadas? Quer dizer, então, um caso, a parte ninguém é culpado, mas ali se fazer a ponte do jeito que estava e está aí no desenho lá atrás, mesmo que enchesse mais 1 metro do que subiu esse ano, a ponte continuaria passando normalmente e não afetaria. É verdade, se tivesse a ponte nova, não pegava enchente, não pegava ela mesmo não. E ela só fica 15 metros acima da outra. Não, e vou te falar, você sabe qual que é a lógica mais irrazoável que eu achei? E que a promotoria, infelizmente, nesse caso, a promotoria teve um papel decisivo e negativo. Eu estava na reunião que a promotora disse que faria de tudo para impedir a construção da ponte, porque ela não aceitava que o empresário estivesse em lucro. E eu falei, bom, mas ela acha que o empresário vai fazer uma ponte que custa milhões e não tem o direito de pegar o dinheiro para trás? Ele tem que doar? Então, eles ainda são donos do terreno do outro lado. Eles ainda são. O que eu tô dizendo é a questão da parceria, né? É o que eu te falei da incorporadora, quer dizer, eles tinham uma parceria com uma empresa que tinha expertise para fazer a ponte. Ela tinha o material todo guardado lá no galpão, porque era uma ponte, vamos dizer, mais moderna, feita no aço e tipo assim, obviamente encabeçada no concreto, mas a ponte em si uma estrutura de aço, pelo menos até onde eu entendi era isso. E agora pensa, não pode fazer uma ponte do lado da outra, Matheus, porque a ponte do lado da outra pode interferir na que existe. O fato é que aqui existe, tem mais de 100 anos, passa caminhão, bitrem, qualquer coisa, passa lá dia e noite e é construir uma ponte do lado, aonde essa vai passar somente a virar um espaço histórico e bicicleta e gente, que ela viraria um ponto turístico, até isso a gente tinha planejado. Isso que queria derrubar a ponte. Agora pensa a lógica. A construção de uma ponte é que derrubaria a outra. O argumento foi esse. Sabe? É quando a pessoa faz de tudo para não dar certo. É ilógico. Não, nós vivemos isso. O próprio, aí eu cobro também, e posso citar aqui sem medo. Na época, quem era do chamado Conselho de Patrimônio Histórico fez de tudo para dar errado. Que é isso, empresários, né? Empresários que hoje, politicamente, a oposição do bem do município, da população patense, né? Hoje, eu quero ver se alguém vai levantar a bandeira. Eu sei que tem aí vários candidatos, o senhor é candidato, pré-candidato, não fala candidato não, que eu sou multado e eu não tenho dinheiro para pagar nada, Deus me livre. É pré-candidato. Tá, mas eu que tô falando, tá? Vocês são pré-candidatos a deputados estaduais e federais, certo? Sim. Agora eu quero ver quem vai levantar a bandeira. Vamos resolver o problema do Quebec. O Quebec, sabe, é que fede. Tratamento de esgoto mata. Não, eu fui aí várias vezes e é terrível mesmo. Então, é o seguinte, eu quero ver quem vai levantar a bandeira e resolver. Porque quando nós fomos dos planos diretoriais, nós cobrávamos. Quando foi provar esse terreno, não, gente, não pode não. Eu, pessoalmente, na Câmara, se ainda tiver isso, eu falei, eu levantei dei a opinião, eu falei, gente, não deveria, porque, pelo que eu sei, Brasília, o que eu mais conheço, o tratamento lá, só pode ficar aqueles fazendeiros ou aquelas chacrinhas que estão do lado, aí existe também. Mas construção de casa é 1.500 metros, é o mínimo.
Não pode ser mais. Não, você está certo. E na época, na audiência pública, por isso que eu estou te falando, na audiência pública, isso foi falado, isso foi comentado, e eu me lembro perfeitamente dessa questão. O problema foi uma escolha muito difícil, porque talvez, se nós não tivéssemos, naquele momento, aceitado, mesmo sabendo, tem que deixar isso claro, mesmo sabendo que tinha essa questão colocada, nós poderíamos ter perdido as 4.000 casas. Essa foi uma situação muito difícil, porque o tempo era o seguinte: da mesma forma que você disse e o Matheus comentaram, como é que funciona esse processo no governo federal? Libera uma verba, por exemplo, o município de Patos, e aí ele fica tendo um tempo hábil para viabilizar esse negócio. E aí você tem outros 30, 40, 50 municípios batendo lá no ministério, falando assim, algum município desistiu, Patos, se não começar até tal dia, o dinheiro volta. E é uma pressão tremenda. E dentro dessa questão, infelizmente, naquele momento, o único terreno que encaixava a quantidade de casas, mesmo tendo essa questão, foi a questão do Quebec. Eu imagino que o que tem que acontecer ali é fazer a conta dos 1.500 metros, criar um projeto realmente que seja um projeto digno e faça a retirada das famílias para uma outra área, igualmente, né? Com as casas no mesmo modelo e já com as casas pagas. Porque essa verba, na verdade, por que entrou o juiz federal nessa questão? Porque quem chancela a questão final, veja, tem aprovação, o prefeito manda o projeto, a Câmara aprova. Quem faz a chancela final é a Caixa Econômica Federal vinculada ao governo federal. Então, todos esses relatórios também foram para a Caixa. E a Caixa, ao aprovar, ela também se comprometeu. Por isso que foi para a Justiça Federal essa demanda. Por isso que a Caixa também, ela é ré juntamente com a própria Prefeitura, nesse caso. Por quê? Porque ela disse o ok. Por isso que a Justiça Federal mandou e deu, inclusive, lá a sentença, dizendo para resolver a questão. Porque havia essa participação da Caixa Econômica Federal. Só mais uma questão aqui, para finalizar e assim, prolongar, falando ainda do você vê, a Pisolato, assim, beneficiada, não sei qual é o trâmite, como foi a combina, mas ela fez da Quebec 1, 2 e 3. Mas a Pisolato picou, Matheus. Eu não entendi. A construção deles, essa construção dessas casas, Fernando, hoje não foi centralizada, sabe? Tudo é ruim. Fernando, Tudo. Eu vou pedir para você se posicionar melhor, porque a ligação tá cortando, aí tá picando a sua fala, e a gente tá entendendo só alguns trechos dela, possível. O que eu entendi, Fernando, vamos ver, você tá falando da qualidade das casas que foram entregues. Também. Tá, isso. Eu sei que já tem processos, e eu mesmo encaminhei vários, porque o que acontece? Tem essas burocracias, não é simples não, mas é importante que as pessoas saibam. Eu moro numa casa que foi construída financiada pela Caixa. E ela começa a apresentar defeitos. Eu faço a reclamação na Caixa. A Caixa tem que mandar o engenheiro dela até a casa da pessoa. O engenheiro faz o laudo e já começa a pressionar a construtora a fazer a reforma, ou seja lá o que for compatível para a casa ficar na qualidade ideal. Esse é o procedimento. Ou se for, por exemplo, todas as construções, aí vamos supor, a Associação de Moradores do bairro X constata que todas as casas têm um defeito crônico. Aí você entra no Ministério Público, esse Ministério Público faz vamos dizer assim, um processo único e vai pressionar a Caixa para que pressione a construtora para que ela vá lá e reverta aquela situação. Isso aí eu tive a oportunidade de encaminhar várias pessoas quando teve algum defeito. Ou estufou um piso, ou o vaso ficou mal instalado, ou uma tubulação não aguentou a pressão da água. Coisas desse tipo eu sei que eu encaminhei muita gente. É o seguinte, a casa eu conheço bem, porque tem familiares bastante fora na Quebec, e eu tenho uma casa na avenida. Sabe, assim, nada do que eles prometeram, nada da garantia das casas é real. Piso arranca todos. Tem gente aqui, eu te mostro um punhado de gente que fez por conta própria que não aguentava mais de tanto chamar e reclamar.
vazamento de água constante. É um concreto. Para quem não conhece estruturas, certo? Sabe que o concreto ele dilata conforme o frio ou chuva, certo? A casa que eu comprei na avenida, estou em demanda com a Pisolato, eles estavam seguros que teria que ser arrumado. Não tem nenhum piso dentro dos quartos que não está solto. Tem 6 meses que eu quero eles lá arrumar. Certo? Então, quer dizer, isso eu estou falando de mim, agora dos outros que eu sei, eles não fizeram a canalização certa, um vaza água, outro está entupido, outro, então, são coisas que nunca vi. Eu ajudei a construir Novo Horizonte, Nova Floresta, casas populares de 4 todas. E eu trabalhei quando não estava na construção, trabalhei de outro jeito. Então eu tenho um conhecimento muito grande disso aí. Estou falando com toda certeza, não tenho medo de ninguém questionar o contrato que eu falo. Ô Fernando, me tira uma dúvida. O serviço desse povo, ele tem gente protegendo, como é que pode? Olha só, me tira uma dúvida, eu concordo com você, só do seguinte, as outras casas que estão do outro lado do Quebec, que eu acho que também não dá 1.500 metros, e que são casas que não foram financiadas, né, diretamente pela Caixa, ou se foram de outro modo, não foi o plano do governo, elas também sofrem com esse mau odor, ou é específico das casas que foram feitas naquele projeto da época do Pisolato? Só para eu entender, porque tem outras casas do outro lado, né? Mas todas elas foram feitas pelo Pisolato. Você lembra da construção daquelas casas que foi feita na administração da BEA? Sim. Coração Carício. Então, vai entrar na rua 18. Da rua 18 para baixo, se você medir, você pode medir andando de metro em metro, da rua 18 até na tratamento de esgoto, tá 1.300, 1.400 metros. Certo? Certo. Então, toda a construção da área construída, tanto das casas habitacionais, que são doadas pela prefeitura, com as financiadas que eles construíram na beira da beira do rio, ou as outras, todas estão do lado que não poderia construir. Não, mas eu tô falando no bairro de cima, onde tem aquela lagoa, aonde o pessoal... Isso. Não a parte de baixo, a parte do alto. Mais a parte próximo ao de cima. Sorriso. Isso, mais próximo ao Sorriso. Aquelas que estão que foi feita primeiro. Aquele lá, loteamento que não tem nada a ver com o piso